Graça e paz, queridos irmãos. Louvado seja o nosso Deus pela oportunidade que nos concede de mais uma vez, juntos, meditarmos em Sua Palavra. Eu quero convidá-lo a abrir comigo o texto que está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. E a palavra do Senhor nos diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua ira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Amém. Oremos, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, eis, Pai, a Tua palavra pregada, a Tua palavra anunciada aos nossos corações. Eu te peço, amado Senhor, que na meditação, Pai, da Tua palavra, o Espírito, Senhor, nos capacite todos a entendermos com clareza o que o Senhor quer tratar conosco nesta noite. Eu entrego ao Senhor a minha vida, Pai, clamando a Ti a graça e a misericórdia, a fim de que, como instrumento útil em Tuas mãos, eu possa, Senhor Deus, ser capaz de transmitir, Deus, a Tua palavra a todos os corações daqueles que nos ouvem. Te louvo, Pai amado e santo, em nome de Jesus Cristo, confiando na Tua graça e a Tua misericórdia. Fala o Senhor conosco, Pai bendito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Meus irmãos, você já ouviu certamente a expressão fulano não tem eira nem beira, né? Como se diz, não tem um espaço sequer, até se exagera, não tem onde cair morto. Essa expressão eira significa exatamente uma área, uma expressão latina. O significado é exatamente de uma área. Para os agricultores, especialmente aqueles que plantam o trigo, essa eira é um espaço muito utilizado, porque ali, colhido todo o trigo, esse espaço era usado para separar o grão, né, o trigo, daquela casquinha que o envolve, que é chamada de palha. Então o agricultor tomava uma pá em suas mãos e ajoelhado, ele jogava aquele trigo para cima. Então, batendo um no outro, batendo aquele trigo, o que se chama malhar o trigo, né? E jogando para o alto, o trigo mais pesado caía no mesmo lugar ou no local próximo. E a palha, aquela casquinha fininha, era levada pelo vento, então era separado o que era trigo do que era palha. O trigo recolhido no celeiro e a palha para nada servia, então era queimada. E basicamente isso é o que se chama de joeirar o trigo. Então, meus irmãos, o texto que nós lemos aqui, capítulo 3 de Mateus, fala desse processo, mas não especificamente do processo em si, mas uma comparação. Aqui não se fala em parábolas, mas a gente pode compreender que é um texto, um que nós chamamos de símile. Há uma história que dá para identificar um outro entendimento parecido que o Senhor quer nos falar através da palavra de Deus. Então, meus queridos, até o versículo 6 do capítulo 3, o texto fala sobre o que João Batista, um enviado do Senhor,
já previsto desde Isaías, um enviado do Senhor preparando o caminho do Senhor, já conclamava o povo ao arrependimento. Ele se estabeleceu num lugar chamado Val do Jordão. Era um ponto do rio em que as águas eram menos profundas. E era um ponto estratégico, porque muitas pessoas passavam por aquele local. Todo israelita que precisava ir para Jerusalém, ele precisava passar naquele ponto, porque era um ponto em que se podia transpor a pé ou a cavalo, porque as águas eram mais rasas. Então João Batista se colocou naquele lugar. Ele era um personagem muito exótico, né? Imagine, até para aquele tempo, né? Um homem usando pelos de camelo em torno de si como vestes, um cinto de couro e se alimentando de mel silvestre e de gafanhotos. E a palavra de Deus diz que ele estava naquele local, pregava arrependimento, conclamando o povo a se arrepender dos seus pecados e batizava os que se arrependiam nas águas do Jordão. Até o versículo 6, o texto fala sobre o que João Batista fazia naquele lugar. E diz também que os fariseus e os saduceus, que eram duas classes de religiosos, também foram ter com João Batista, a fim de serem batizados. Meus queridos, João Batista certamente conhecia o caráter daqueles homens. Certamente sabia que eles eram imutáveis, no sentido de que jamais se arrependeriam. Aquela hipocrisia era a sua raiz mais evidente. Era aquela conduta que eles tinham que dificilmente iam se mover dela. E eles estavam ali não porque se interessavam pelo que João dizia, ou que se arrependesse dos seus pecados, mas estavam ali porque temiam o povo, porque todo aquele povo, impressionado com João Batista, o tinha como um profeta. As palavras que ele dizia, né, tudo que ele falava a respeito do reino de Deus, um reino que era esperado pelos judeus, né? Então ele era considerado um profeta. De fato, o próprio Senhor Jesus, ao se referir a João Batista em outro momento, ele disse que entre os nascidos de mulher, ninguém era maior que João Batista. Olha que interessante, ele foi o último e o maior dos profetas. E a gente conhece sim profetas famosos, né? Profetas conhecidos como Isaías, como o próprio Samuel, como Daniel, tantos outros, né? Jeremias. Mas olha que Jesus fala a respeito de João. Dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. Então ele foi o maior dos profetas. O maior dos profetas então é João Batista. Um homem sem dúvida muito especial. Seu nascimento foi previsto, né? Foi predito por um anjo que lhe deu até o nome, né? Avisou até que nome teria João e qual seria a sua missão na terra. A partir do versículo 7 desse texto que nós lemos, Mateus descreve o que aconteceu naquele local com respeito à presença dos fariseus e dos saduceus. João identificou a esses homens como hipócritas. Até os comparou como raça de víboras, embora eles tenham assim se gabado de pertencerem à linhagem de Israel como filhos de Abraão, mas receberam de João uma crítica, um posicionamento, os comparando à raça de víboras, mais identificados com a antiga serpente, que era o diabo, do que propriamente com a linhagem de Abraão. E certamente para aqueles homens foi difícil ouvir isso de João, né? João não tinha preocupação em dizer a verdade, independente de quem quer que ouvisse, né? Ele chegou a falar com o rei, criticando, apontando o defeito, apontando o pecado na conduta do rei Herodes. Ele não temia, ele falava a verdade. Como deve um homem de Deus falar? Deve falar as coisas de Deus, porque importa agradar a Deus e não agradar os homens. Quando João realmente usou aquela expressão, imagino que o coração daqueles saduceus, né, dos fariseus, deva ter ficado muito, mas muito indignado com João. Então, a partir do versículo 11, antes de chegar no 11, tem um detalhe no versículo 9, que ele falou assim para os fariseus e saduceus: o machado já está colocado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então,
suas víboras? Quem vos ensinou a fugir da ira divina? Vá se arrepender, né? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Não pensa que vai fugir da ira divina com a aparência, com a casca, com a hipocrisia. Vocês precisam de arrependimento sincero. Se arrependam sinceramente, porque vocês são hipócritas, vocês são muito próximos de fazer a vontade do diabo e não a vontade de Deus. Então ele passou, a partir do versículo 11, a dar testemunho daquele que é maior que ele, do Senhor Jesus Cristo. Passou a dar testemunho de Cristo, dizendo: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias, estou lendo aqui, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O tema dessa nossa mensagem aqui trata da limpeza que Deus fará na sua igreja. Falar sobre a pá e a joeira, o instrumento que Deus usa para limpar a sua igreja, para purificar o seu povo. Este é o tema da mensagem. Mas eu não posso deixar aqui de citar esse ponto, porque aqui fala de batismo, e 3 tipos de batismo são citados aqui. O batismo nas águas, né, que nós já vimos, João batizava nas águas, as pessoas ouviam a sua mensagem, se arrependiam dos seus pecados, e ali publicamente confessavam a sua fé, sendo batizados por João nas águas. Ele falou que Jesus batizaria com o Espírito Santo. Nós sabemos que o batismo com o Espírito Santo é característica de todo aquele que creu em Jesus Cristo. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo é derramado sobre nós. O Espírito passa a fazer morada em nós. Então nós somos batizados com o Espírito Santo, que não tem nada a ver com falar em línguas, porque isso aí não é significado de alguém ser batizado no Espírito Santo ou não. Na realidade, nós temos momentos em que podemos ser cheios do Espírito Santo para ocasiões especiais que o Senhor nos prepara. Mas a questão de ser batizado com o Espírito Santo é inerente a todo aquele que crê em Jesus Cristo. Creu em Jesus Cristo com sinceridade, se entregou a sua vida ao Senhor, confiou nele, entendeu o Evangelho e entregou a vida para Cristo, você é batizado com o Espírito Santo. O Senhor promete isso lá em João 14, né? Aquele que crê recebe o Espírito de Deus, passa a fazer morada nele. Então, o batismo com o Espírito Santo é para todo crente, todo cristão sincero é batizado com o Espírito Santo. E quanto a esse batismo com fogo, o que será que João Batista quis dizer com o batismo com fogo? Na verdade, se você se lembrar do versículo 9, que ele disse que o machado está posto à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E também no versículo seguinte, que é o versículo 12, que fala sobre juízo de Deus, a pá e a joeira. Quando ele fala que a pá tem em suas mãos, ele recolherá o trigo no celeiro, mas a palha será queimada em fogo inextinguível. Então, queimar em fogo inextinguível é árvore colocada à raiz das árvores, cortada e lançada ao fogo, já fala de juízo. Então, esse batismo com fogo tem a ver com o juízo de Deus. Então, vamos colocar nessa ordem. A pessoa creu em Jesus Cristo, é batizada com o Espírito Santo. Aí há um desejo no coração daquele que creu de confessar publicamente a sua fé. Então, ele é batizado nas águas. Enquanto o batismo com o Espírito Santo nos une à igreja invisível do Senhor, o batismo nas águas nos une ao ministério local, onde recebemos ali a alimentação, o cuidado de Deus por meio da sua palavra, por meio do ministério local. E o batismo com fogo? Ele se refere àquele que não creu, aquele que é condenado, que recebe em si o juízo de Deus por conta dos seus pecados, por não ter crido no Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aí bem claramente o batismo de arrependimento, o batismo daquele que creu, que é o batismo com o Espírito Santo, e o batismo que representa o juízo, a separação eterna de Deus, que é devido a todo o pecador que não se arrependeu, que não entregou a vida para Cristo. Então, meus irmãos, seguindo aqui nosso pensamento, nossa meditação nesse texto,
O versículo 12 diz que a pá ele tem em sua mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. A mente daqueles homens não teria nenhuma dificuldade em captar esse quadro, né? O quadro da colheita, os ceifeiros fazendo ali o que se chama ajoelhar o trigo ajuntado. Com a pá, eu já disse para os irmãos, o ceifeiro lança o trigo para o alto e ali a palha é separada e o trigo cai no ponto determinado e é separado então o que presta do que não presta, o que é útil, o que não serve no trigo. Então, meus irmãos, esta figura ela tem um significado expressivo para o nosso coração, para aqueles homens também naquele tempo. Quando João Batista falou da eira, ele se referia a Israel. A mão divina que impunha o machado também tem a pá que vai separar, né, a eira, limpar a eira de Deus. No caso, a eira de Deus, no tempo de João Batista, Israel era muito contaminada. Havia muita palha. Era um tempo em que o nome do Senhor era profanado. As pessoas se avolumavam em seus pecados e havia muito o que fazer naquele tempo. Havia muitas pessoas que eram sem uma liderança, sem uma orientação de Deus, até porque os sacerdotes, os líderes, os fariseus, os saduceus, eles eram mais próximos das práticas do diabo do que propriamente de Deus. Então Israel era muito contaminado naquele tempo, havia muito o que limpar, né? E quanto à eira de Deus hoje, que é a igreja do Senhor? Se nós pararmos para pensar, vivemos uma geração também muito contaminada. Essa geração tem estado longe de Deus e mesmo aqueles que estão na igreja, né, muitas vezes o coração jamais esteve ali, é só a presença física. Para entendermos claramente essa limpeza que o Senhor faz na sua eira, é bom analisarmos assim os aspectos que podemos meditar, pesquisar a respeito disso. João Batista diz que a pá ele tem em sua mão. Sabemos que a pá é um instrumento que a pessoa que limpava ali, o agricultor, limpava a sua eira. E se tratando de a igreja do Senhor, sendo a eira de Deus, quem limpará é o próprio Senhor. E quais são os instrumentos que ele usa? O primeiro instrumento que o Senhor usa para limpar a sua igreja é a sua palavra. Em um certo texto da palavra do Senhor, ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Também sabemos que, por exemplo, a palavra de Deus nos santifica. E o que é santificar? É separar para Deus. Também uma figura de separação aí. A primeira pá, ou a primeira ferramenta que o Senhor tem em suas mãos para purificar a sua igreja é a sua palavra. A palavra que nos separa do pecado na medida em que nos alerta quanto àquilo que agrada a Deus e o que não agrada ao Senhor. Então, por conhecer a vontade do Senhor, o nosso coração que se entregou para Cristo, o nosso coração que teme a Deus, vai desejar estar longe do pecado, estar longe daquilo que desagrada a Deus e desejar aquilo que agrada ao Senhor, que isso é santificação, é ficar do lado do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, aquilo que agrada ao nosso Deus. O outro instrumento que o Senhor usa para limpar a sua igreja é o Espírito Santo. O papel é semelhante, porque o Espírito Santo nos dá convencimento. Convencimento por meio da palavra, né? Porque o Espírito de Deus nos convence da verdade, né? Da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. E o próprio Jesus disse que o Espírito Santo nos faz lembrar das palavras que o Senhor nos ensinou. O Espírito Santo nos ajuda nas tentações, porque no momento do pecado, no momento em que estamos prestes a pecar, o Espírito de Deus nos faz lembrar da palavra. E o coração que teme ao Senhor, nessa hora é alertado. Então ele evita de cair do pecado. O Senhor nos livra do pecado por meio do Espírito Santo, nos fazendo recordar, lembrar da sua palavra. E tem também um terceiro instrumento que a gente pode colocar aqui, que é a perseguição.
Sim, meus irmãos, perseguição faz com que o crente fiel e verdadeiro permaneça na fé, na esperança e no amor, enquanto que aquele que ainda não está totalmente firmado no Senhor, na primeira dificuldade, na primeira luta, ele já abandona, ele já não quer mais saber. Então, de certa forma, a perseguição ela funciona como um instrumento de purificação da igreja. Nós sabemos que a perseguição ela tem sido rigorosa em muitos pontos do mundo. Aqui no Brasil, nós começamos a ver acontecer, alguns sinais de perseguição. E não se iluda porque isso vai ter que acontecer realmente. Até porque o cristianismo ele é contrário ao mundo, Tudo que o mundo considera como válido é contrário ao cristianismo, porque o mundo jaz no maligno. Então nós vamos estar sempre batendo de frente, sempre vamos ter assim atritos com a filosofia do mundo, porque em nada agrada a Deus. O mundo, ele desagrada a Deus. O mundo jaz no maligno. O Deus desse século, que é o diabo, ele segue o entendimento, ele leva as pessoas a desagradar a Deus, fazer tudo que é contrário à vontade do Senhor. Então, essa filosofia do mundo, ela não é de Deus e certamente não vai estar de acordo com o nosso pensamento, se o nosso pensamento está no Senhor e nas coisas que pertencem ao Senhor. Então, por sermos uma filosofia, ou porque o mundo é uma filosofia contrária ao cristianismo, então nós vamos ter sempre atrito, sempre perseguições. Por um lado, é sofrimento para a sua igreja, sem dúvida. Mas quem disse que o cristianismo seria fácil, uma vez que ele é contrário à posição do mundo? Certamente não seria fácil. Mas, de alguma forma, a perseguição faz com que a igreja se purifique. Porque só quem é fiel, quem é firme com o Senhor, quem não abandonou a esperança, quem segue firme no amor e na fé, continua nos caminhos do Senhor. Então, nós vimos aí 3 instrumentos pelos quais o Senhor purifica a sua igreja. O Senhor tem prazer nos santos. Assim como o trigo era um grão precioso para o agricultor, os santos que há na terra, diz o Salmo 16, versículo 3, quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho o meu prazer. Deus tem prazer nos cristãos sinceros, nos cristãos fiéis. Às vezes, meus irmãos, nós temos vontade de fazer tudo certo, mas nem sempre nós conseguimos, O trigo espiritual, o nosso trigo espiritual, ele acha às vezes difícil separar da palha que o acompanha. O apóstolo Paulo chegou a dizer assim, então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado. Desventurado homem que sou, ou outras traduções dizem, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E o apóstolo Paulo glorifica a Deus e graças a Deus por Jesus Cristo, porque é o Senhor Jesus quem nos ajuda, quem nos purifica, quem nos separa do pecado. A joelha do trigo, meus irmãos, é necessária para a purificação. Com frequência nós resistimos à limpeza do Senhor. É comum nós resistirmos, infelizmente. Quando Ele procura tirar de nós a corrupção interior, tirar de nós o pecado, às vezes nós resistimos. Mas é importante que o Senhor faça isso. Porque quando o trigo está totalmente limpo, o ceifeiro guarda no seu celeiro. A igreja é a parte da eira de Deus, que já tem recebido as primeiras joelhas, as primeiras limpezas do Espírito Santo, da palavra e também da perseguição. O celeiro é o céu, que guardará apenas o trigo. Nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida, que entrarão no reino dos céus. A palha será queimada em fogo inextinguível. A mensagem de João, meus irmãos, se dirigia a líderes religiosos, não a líderes espirituais, no tocante aos fariseus e saduceus. Mais tarde, Jesus chamou esses líderes de
hipócritas, inúteis como a palha, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. A palha, meus irmãos, é leve, é carregada com o vento de um lado para o outro. A palha é a casca do trigo, aquela casquinha. E os religiosos professos daquele tempo tinham somente uma casca de verdade. Que Deus nos livre também de apresentarmos somente uma casca de verdade, mas que nosso coração seja sincero diante de Deus. Aqueles homens foram jogados para cima como trigo, mas por parte externa da religião, e não com a realidade interior de seus corações. Queimar no fogo inextinguível é uma figura assustadora, né? Fala realmente do inferno. A ira de Deus é muitas vezes comparada ao fogo. Então, é a condenação que resta para esses homens. A mensagem de João Batista, meus irmãos, ela continua a ecoar nos nossos dias. E agora eu diria até com muito mais intensidade, porque estava próximo o reino dos céus no tempo de João Batista, quanto mais nesses tempos, né? Quantos anos já se passaram? E nós temos visto os sinais da vinda do Senhor cada vez mais evidentes. Então não há tempo a perder. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. Nós temos pecados, né? Não há homem que não peque, não há um ser humano que não peque. Peça ao Senhor que limpe o seu coração, que o purifique a fim de ser encontrado digno, né? De estar num dia no celeiro de Deus, que é o céu com o nosso Senhor. Eu gosto do Salmo 51, porque ele me ajuda a me arrepender e a compreender a gravidade do meu pecado. Às vezes, como o salmista diz ali, né? Ó, eu conheço a minha transgressão. E a gente tem que ser assim mesmo diante de Deus, reconhecer os nossos pecados. Conheço a minha transgressão, meu pecado está sempre diante de mim. Tem que chegar para Deus e abrir o coração e confessar os pecados, não que ele não saiba, mas concorde com Deus em relação aos seus pecados e reconheça como justo. A punição para o seu pecado é justa, mas que ela foi cumprida em Cristo. E isso nos faz ainda mais glorificar e exaltar o Senhor, porque sabemos que o Senhor nos salvou realmente de algo terrível e Ele fez realmente um grande gesto em nosso favor. Eu gosto do versículo 10 de Salmo 51, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto, ou um espírito inabalável, em algumas traduções. Cria um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Jesus tem esse poder, meus irmãos, tirar toda a palha da maldade, da mentira, da hipocrisia, da corrupção e purificar para si um povo santo, um povo zeloso, dedicado às boas obras. O mundo pecador e a palha presente no meio do trigo, que são os religiosos, os crentes por fora, mas pecadores sem arrependimento genuíno, necessitam ser lembrados que o celeiro de Deus virá. Jesus virá como juiz e a pá ele tem nas suas mãos. Expurgará da terra a palha inútil, ajuntando no seu celeiro, o seu celeiro milenar no primeiro momento, e depois no seu celeiro eterno, no céu, aqueles que são realmente seus. Que eu e você possamos dizer de todo o coração, que venha, Senhor, o seu reino. Amém? Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus maravilhoso e santo, te louvamos pela tua palavra, Deus, que nos alerta a respeito do teu reino e da qualidade daquele que há de habitar ali, Senhor Deus, com o Senhor. Aquele que se arrepende dos seus pecados, que os confessa perante o Senhor, que reconhece, Pai, que pela graça é salvo, mediante o sacrifício de Jesus Cristo, que entende que tudo está limpo pela palavra que o Senhor nos ensina, por meio do Espírito que nos convence, Pai amado e santo, e também pela perseguição que muitas vezes sofremos, mas que nós devemos sempre perseverar, continuar firmes no amor e na esperança, porque sabemos que as tuas promessas, Pai, são fiéis, o Senhor é Deus fiel. Obrigado pela tua mensagem, Senhor bendito, que em nome de Jesus Cristo, nosso coração se fortaleça na tua palavra e que, Pai, busquemos sempre, Pai, agradar-te com fidelidade e obediência à tua palavra, amado Senhor. Deus poderoso e santo, que o teu Espírito, Pai, nos convença e que o nosso coração esteja sempre atento
a não resistir, Pai, para não resistir ao Teu Espírito e fazer tudo conforme o Senhor nos orienta, com alegria e gratidão em nossos corações. Nós Te louvamos, amado Senhor, por tudo isso, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe sua vida, meus irmãos, que o Espírito Santo te capacite a estar sempre com o Senhor e que no dia glorioso da volta do nosso Salvador possamos estar todos juntos no celeiro eterno do nosso Deus, do nosso grande Deus, nosso Pai Celestial. Deus abençoe, meus queridos. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Deus abençoe mais uma vez, eu te digo, e que não esqueça de dar o seu like na mensagem, de compartilhar, para que essa mensagem também chegue a outros corações. Deus abençoe, até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.